a União também legislar sobre direito civil, sobre o penal e também sobre o civil. Pense comigo no crime de apropriação de tesouro, que está no artigo 169, parágrafo único. Artigo 169, parágrafo único, inciso 1º do Código Penal, apropriação de tesouro. Ok, você é o juiz criminal, o que é tesouro? A norma está incompleta, a norma penal não nos diz o que é tesouro. Você não pode buscar o que você tem na sua cabeça como representação de tesouro. Você precisa de uma definição técnica de tesouro. Sabe quem é que dá? Artigo 1264 do Código Civil. É o Código Civil, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Portanto, a fonte legislativa é a mesma. Portanto, a norma em branco ela é homogênea. A fonte legislativa é a mesma, da norma penal e do complemento. Só que o complemento ele tem caráter extrapenal, porque o complemento ele vem do direito privado. É uma norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. Norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. Eu quero que você pense comigo no artigo 178. Anote aí, artigo 178, Código Penal. Emitir warrant, vem assim mesmo, o nomezinho em inglês lá no Código Penal, tá? Emitir warrant, que é uma garantia de índole comercial. Emitir warrant sem as formalidades legais. Isso é crime, sabia? Pois bem, o que é warrant? Você é o juiz criminal. A lei penal está incompleta, ela não me diz o que é o warrant. Eu preciso da lei comercial. É na lei comercial que eu busco o warrant, trago para dentro do processo penal e consigo dar o meu julgamento. Pois bem, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Compete privativamente à União também legislar sobre direito comercial, você sabia? Você veja então que a fonte legislativa é a mesma, do penal e do comercial, sempre o poder legislativo da União. Mas é norma extrapenal complementando norma penal. É a lei comercial complementando a lei penal. Portanto, a norma penal em branco é homogênea, heterovitelínea. Ok? Vamos às heterogêneas. Anote aí. Norma penal em branco heterogênea. Heterogênea ou própria ou em sentido estrito. Heterogênea, própria ou em sentido estrito. Se eu falo agora numa norma que é heterogênea, hétero significa diverso. Coloquem aí que o complemento, ele advém de um órgão distinto daquele que produz a lei penal. Repito, o complemento advém de um órgão distinto daquele órgão produtor da lei penal. O complemento advém do ato administrativo agora, ou até de lei, mas lei de caráter estadual ou municipal, ok? A fonte material não é a mesma, o poder legislativo da União. A norma não é mais homogênea, ela é heterogênea agora, em sentido estrito ou própria. Muito que bem. Eu quero que você pense comigo, por exemplo, lá no porte legal de arma de fogo. Vamos compreender o que é uma norma penal em branco heterogênea. Pensem comigo no porte legal de arma de fogo. Vamos falar em arma de fogo de uso permitido. Então, você deve abrir o seu Estatuto do Desarmamento aí, que é a Lei 10.826 de 2003. No artigo 14, está o crime de porte ilegal de arma de uso permitido e no 16, o crime de porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido. Repito, Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Vamos ficar com 14. Então, o sujeito está em via pública portando uma arma, ele não tem autorização, a arma é de uso permitido. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é um tipo misto alternativo. Lá existem 13 verbos nucleares, são 13 condutas que nos levam à caracterização do que se convencionou chamar porte ilegal de arma de fogo. O portar é apenas um dos verbos, são 13. Então pense comigo, você tem o portar arma de fogo em via pública sem autorização. Eu quero que você se coloque no lugar do juiz criminal. O que é a arma? Tecnicamente, eu estou diante de uma lei penal incriminadora. A interpretação ela não pode ser ampla, ela tem que ser restrita. O que é arma? O que é arma de fogo? Por exemplo, aquelas espingardas de pressão de ar são arma de fogo? O que é arma? O que é arma de fogo? O que é acessório? O que é munição? Você tem um problema que chega na sua mesa como delegado de polícia
em que um cidadão ele foi flagrado em via pública portando só o carregador sem munição da pistola .380 dele. Só o carregador. Ele pode incorrer no artigo 14? E o sujeito que está com o coldre do 38 dele em via pública, isto é acessório? Você está vendo como não é tão simples? O que é arma? O que é arma de fogo? O que é acessório? O que é munição? Senhores, o que é uso permitido? O que é uso restrito ou proibido? Nós precisamos de algo, nós precisamos de um instrumento normativo que nos diga o que é isto, o que é a arma, o que é uso permitido, o que é uso restrito, o que é uso proibido. Para que você faça uma leitura correta do Estatuto do Desarmamento, você precisa do decreto que o regulamenta, é o decreto 5.123 de 2004, isso você já encontra nos códigos. Logo depois do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, você tem o decreto regulamentador, o 5.123. Mas ele não resolve os problemas, porque ele não traz as definições que nós precisamos para complementar um tipo que está incompleto. Busque pela internet o famoso R105. O R105, ele é um apelido, R105, um apelido principalmente no âmbito militar, que se dá um decreto. É o decreto 3665 de 2000. Anote aí, o decreto 3665 de 2000. Busque pela internet e imprima. E quando você fizer uma leitura do Estatuto do Desarmamento, deixe do lado o R105, o decreto 3665 de 2000. Você precisa dele. Por quê? Porque é nele que estão todas as definições. É nele que está a definição do que é arma, do que é arma de fogo, do que é arma branca, do que é arma obsoleta, do que é artefato, do que é munição, do que é explosivo e assim por diante. Aliás, é no R105, no decreto 3665, que nós temos a definição do que é uso permitido. Você sabia? Ali vem que o calibre 22 é uso permitido, o 38 também, a pistola 380, o 32 também é. Ali vem o que é uso restrito ou proibido, você sabia? A .40, a 45, a 12, a Magnum, a Special. As armas que expelem fogo, os instrumentos de visão noturna, as blindagens, tudo isso é uso restrito ou proibido. Então, isso não pode ficar para a cabeça do julgador. Eu, objetivamente, preciso de um instrumento normativo que me diga o que é arma de uso permitido. E esse instrumento é o decreto 3665 de 2000. Se é um decreto, ele vem expedido por qual poder? Se é um decreto, vem expedido pelo Poder Executivo. Então vejam, é o Poder Executivo complementando o Poder Legislativo. É o Poder Executivo por um decreto, por um ato administrativo complementando a lei penal, que foi feita pelo Legislativo. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, a Lei 10.826, que foi feita pelo Congresso Nacional. Então é um ato administrativo, baixado pelo Presidente da República, então Presidente Fernando Henrique Cardoso à época, que acaba complementando uma lei federal. Você está vendo? Isto é uma norma penal em branco heterogênea. Este mesmo raciocínio você vai fazer em relação às drogas. Pense comigo. O sujeito, ele está em via pública vendendo cola de sapateiro. Porque se eu perguntar para você em relação à cocaína, isto é fácil, é de fácil compreensão. Agora o sujeito está em via pública vendendo cola de sapateiro. Isto aí pode ser caracterizado como traficância de drogas para fins de enquadramento no artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006? Ou a cola de sapateiro não vicia? Ou a cola de sapateiro não causa dependência física ou psíquica? Você está vendo? Parece simples, mas não é. Se nós formos para o tipo penal que diz respeito à traficância de drogas, que é o 33 caput do artigo da lei, 33 caput da lei 11.343 de 2006, nós teremos ali de novo um tipo misto alternativo. Tipo misto porque a lei nos traz 18 verbos nucleares, do que se convencionou chamar tráfico. Nós temos vários verbos, importar, exportar, vender, ter à venda, transportar, etc. Vários verbos, são 18. Tipo misto alternativo, porque se o sujeito praticar um verbo, ou dois, ou mais, ou todos, ele em tese está praticando um crime só de tráfico.
O sujeito que importou a cocaína da Colômbia e depois transportou a cocaína para o seu esconderijo e depois manteve em depósito para vendê-la e depois vendeu. Ele não é 4, 5, 6 vezes traficante, ele é uma vez traficante. Isto é ser o tipo misto alternativo. Descrever crime de conduta variada, de comportamento múltiplo. É o que está ali. Pois bem, houve uma mudança de paradigma aqui. Porque a revogada Lei de Drogas, a Lei 6368, no seu artigo 12, ela trazia como norma penal em branco a expressão substância entorpecente. Você sabia? A norma penal em branco que estava na 6368 era esta, substância entorpecente. E hoje é droga. Você sabia? Hoje é droga. Hoje é vender droga. Por que estava mal lá atrás, pessoal, substância entorpecente? Por que eu, como promotor criminal, às vezes oferecia denúncias atécnicas, no que se refere efetivamente à tecnia da relação de drogas? Hoje, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quando ela fala da classificação das drogas, ela diz que o gênero é a substância psicotrópica, do qual são espécies a entorpecente, a estimulante e a alucinógena. Substância entorpecente é o ópio, é a morfina, é o THC da erva conhecida como maconha, o tetrahidrocannabinol. Substância estimulante, por natureza, é a cocaína. Substância alucinógena é o LSD ou o ácido lisérgico, como se diz aqui no Brasil. Agora pense comigo. Lá atrás, quando ainda vigia o artigo 6368, antiga e hoje revogada Lei de Drogas, nós tínhamos como norma penal em branco o termo substância entorpecente. Só que digamos que a apreensão da polícia foi de cocaína. O Ministério Público oferecia a denúncia porque o seu João dos Anzóis, no dia tal, às tantas horas, ele vendeu substância entorpecente, que é o que dizia o tipo do artigo 12, vírgula, qual seja a cocaína. Opa, tá mal. Tá mal porque a cocaína, ela não é entorpecente. A cocaína é estimulante e nós, promotores criminais, acabávamos oferecendo denúncias atécnicas no que dizia respeito à classificação da OMS. Hoje o problema está resolvido, porque a norma penal em branco é droga. Você está vendo? É droga. Muito que bem, o que é droga? Você quer ver eu lhe provocar? Você sabia que se eu botar na denúncia que o sujeito, no dia tal, às tantas horas, vendeu 100 pedras de crack, essa denúncia em tese está inepta? Claro que eu estou sendo absolutamente formalista, né, legalista. Em tese está inepta. Onde é que eu tenho escrito que crack é droga de uso proscrito no Brasil? Você está se dando conta da gravidade do problema? É claro que muitos podem me dizer, não, mas crack é a pasta da cocaína. Muito que bem. Então coloque cocaína na denúncia. Coloque que é cocaína processada na forma de crack. Ok, a denúncia, ela não está inepta assim. Crack é um apelido, como maconha é um apelido. Crack vem do inglês crack. Por quê? Porque o sujeito, quando fuma aquela pedra, ela dá um estralinho. Esse estralinho faz com que venha o apelido crack, aqui no Brasil. Muito que bem. Eu preciso de algo que me diga o que é crack. Eu preciso de algo que me diga o que é a cocaína, o que é o THC, o tetrahidrocannabinol da maconha. O que é o cloreto de etila no lança-perfume. Esse instrumento normativo é uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um órgão ligado ao Ministério da Saúde, Poder Executivo, é a portaria, anote aí, 344/98. A portaria 344/98, ela nos traz quais são as drogas de uso proscrito no Brasil. Se é uma portaria, meus caros, é um ato administrativo que foi baixado pelo Poder Executivo. Você está vendo? É um ato administrativo complementando uma lei federal. É um ato administrativo complementando, portanto, uma norma penal editada pelo Congresso Nacional. Você está diante de uma norma penal em branco heterogênea. Heterogênea ou própria ou em sentido estrito. Então, eu vou lançar novamente a provocação, meus caros convidados. Existe inconstitucionalidade? Existe inconstitucionalidade quando eu tenho a Constituição que determina no artigo 5º, que é minha garantia fundamental, é meu direito individual. Não há crime sem lei anterior que eu defina. A Constituição não diz que não há crime sem ato administrativo que o defina. Fala em lei anterior que o defina.
eu não estaria diante de uma ofensa de morte ao princípio da taxatividade? E isto, pessoal, gera problemas. Isto gera repercussões. Por exemplo, eu quero que você raciocine comigo a possibilidade de retroatividade desta norma penal em branco, deste ato administrativo, desta portaria que acaba complementando a lei. Porque se nós pensarmos em termos da lei, não há qualquer dificuldade. A lei retroage se melhorar para o réu, se beneficiar. Não retroage se prejudicar. Esta é a regra. Agora, e se o ato administrativo for melhor? Há retroatividade? O que eu vou falar para você agora é um caso verídico e ocorreu no nosso país. Nós estamos diante da famosa Resolução 104 Anvisa. A Resolução 104 Anvisa, ela é baixada, anote aí, no dia 6 de dezembro de 2000. A Resolução 104 Anvisa, do dia 6 de dezembro de 2000, ela é baixada pelo então diretor-presidente da Anvisa e ela reclassifica as, aspas, substâncias entorpecentes, era o termo usado à época ainda, dizendo que o cloreto de etila, que é a substância ativa do lança-perfume, o cloreto de etila, ele deveria ser reclassificado. Muitos dizem que foi retirado da portaria. Não é isso. O cloreto de etila foi reclassificado, ele sai de uma alínea, a das substâncias de uso proscrito no Brasil, e vai para outra linha, a dos insumos químicos. Você está vendo o problema, né? Por quê? Porque no momento em que eu tiro do rol de drogas o cloreto de etila, opa, aquela portaria ela tem que retroagir para beneficiar. Pessoal, e quando eu falo em beneficiar todos os réus, todos os investigados, inclusive aqueles já definitivamente condenados e que estavam cumprindo pena por tráfico de lança-perfume ou por porte de lança-perfume. Uns dias depois, isso foi no dia 6 de dezembro de 2000, dias depois, né, há um rebuliço, as pessoas se dão conta que houve um problema. A Resolução 104 ela é republicada, uma questão de uma semana depois, ela é republicada com a reinserção do cloreto de etila no rol de substâncias entorpecentes. Só que aquela portaria vigeu. Aquela portaria produziu efeitos. Por poucos dias, poderia ter sido um dia só, ela surtiu efeitos. Ela foi um ato administrativo válido e, portanto, ela deveria retroagir. Não obstante, esta portaria tenha sido republicada lá em 2000, durante uma década. Repito, porque isto começa a mudar agora em 2000. Durante uma década, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vinha decidindo sempre no mesmo sentido. O STJ, ele vai ao regimento interno da Anvisa e vê que esse tipo de decisão, que foi tomada pela Resolução 104 como um ato administrativo isolado pelo seu diretor-presidente, deveria passar pelo referendo de todo o colegiado, o que não houve. O STJ diz que, na verdade, houve um ato administrativo inválido, um vício formal de origem, e, portanto, afasta a possibilidade de retroatividade e, portanto, de abolício crimes. Repito, o STJ veio decidindo até março de 2010 nesse sentido, de 2000 a 2010, não é pouca coisa, hein? No dia 9 de março de 2010, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pelo relator, o ministro César Peluso, vai dizer, opa, só um pouquinho, tem que começar a mudar isto. O ato administrativo, leia-se a Resolução 104 Anvisa, quando da sua primeira publicação, surtiu efeitos. Durante 8 dias surtiu efeitos. Portanto, se eu tenho um ato administrativo que é melhor para o réu, e por que é melhor? Porque ele é publicado sem o cloreto de etila. É muito melhor, ou seja, o sujeito que vendeu o lança-perfume não praticou crime. Ele tem que retroagir, e pessoal, retroagir ad eterno, retroagir ad infinitum. É uma abolício crimes aí, para beneficiar todos os acusados, investigados, denunciados, condenados, que antes da publicação da portaria, acabaram vendendo, ou portando, ou consumindo lança-perfume com o cloreto de etila. Você está vendo? É claro que quando a portaria é republicada, e isto ocorre no dia 15 de dezembro de 2000, o cloreto de etila volta a fazer parte das substâncias de uso proscrito no Brasil e, portanto, a partir de lá nós temos crime de novo. Do dia 15 de dezembro de 2000 para cá, nós temos crime de novo. Eu quero que você veja a decisão
que está no habeas corpus 94397. 94397, segunda turma do STF. Uma decisão que foi tomada no dia 9 de março de 2010. Ela muda totalmente o paradigma. O título do nosso encontro é: as leis cegas, as normas penais em branco são inconstitucionais? Há duas posições. Alguns dizem que sim, porque elas ferem de morte o princípio da reserva legal e nele o da taxatividade, que diz, ou segundo o qual, não há crime sem lei anterior que o defina. Sem lei anterior que o defina. Não sem ato administrativo, não sem juiz, não sem portaria anterior que o defina, sem lei anterior que o defina. Teríamos uma inconstitucionalidade, um vício invencível. No entanto, a posição majoritária é no sentido contrário. As normas penais em branco diz a outra posição. Repita aqui. Não, elas não são inconstitucionais. Pelo contrário, elas são válidas, elas são legítimas, elas são constitucionais. Elas devem, inclusive, elas são incentivadas a existirem. Por quê? Porque o direito penal tem que ser dinâmico. O direito penal tem que acompanhar a evolução dos tempos, a rapidez dos tempos modernos e a própria delinquência moderna. O direito penal não pode ficar estático. Pense comigo. Se cada vez que alguém lá no laboratório uma droga nova, eu tivesse que ter uma lei federal nova, passar 2 vezes por cada uma das casas, etc. Você está vendo o trâmite? Você está vendo a formalidade? Você está vendo a dificuldade de eu complementar aquele tipo penal? Portanto, se incentiva, não, negativo. Surge uma droga nova, o presidente da República, ou o ministro da Saúde, vai ali e baixa uma resolução e acresce, altera, acrescenta, adiciona a portaria 344/98 Anvisa, aquela droga nova, como sendo uma droga de uso proscrito no Brasil. É muito mais fácil, representa o tempo moderno, representa um direito penal que acompanha a velocidade da sociedade, ok? Há duas posições. A majoritária hoje diz, são constitucionais as leis cegas, ok? Se você tem alguma dúvida, por favor, nos escreva para o saberdireito@stf.jus.br. Eu quero saber dos senhores, nossos convidados, se há alguma dúvida, eu estarei aqui feliz em respondê-la. Se eu tenho uma dúvida, pois não, professor Anderson? A norma penal em branco, ele está relacionada apenas ao preceito primário da lei? Ótima pergunta, meu caro. A pergunta do professor Anderson é a seguinte: a norma penal em branco, ela está relacionada apenas ao preceito primário da lei? A resposta é não. Você lembra? Preceito primário e preceito secundário? No preceito primário está descrita a conduta incriminadora, o matar alguém do homicídio. No preceito secundário está combinada a pena, ou seja, reclusão de 6 a 20 anos no caso do homicídio. Eu até aqui falei apenas da incompletude que diz respeito ao preceito primário. Ou seja, se a incompletude ela vier complementada por lei, é norma penal em branco homogênea. Se vier complementada por ato administrativo, é norma penal em branco heterogênea. Agora, o professor Anderson nos diz o seguinte: mas e se a incompletude disser respeito ao preceito secundário, onde está combinada a pena? Isso também existe? Cabe no que se refere ao assunto norma penal em branco? Sim. A resposta é sim. Anote aí, por favor, a classificação, meu caro, é norma penal em branco ao revés. É uma classificação nova. Norma penal em branco ao revés ou invertida ou ao avesso. Isto vem, meus caros, com o professor espanhol Mir Puig e acaba hoje constando em alguns pouquíssimos manuais de direito penal. Isto mostra sua atualização. Parabéns. Ou seja, se o complemento diz respeito ao preceito secundário, a parte onde está combinada a pena, nós temos um outro tipo de classificação. Esqueçam norma homogênea ou heterogênea em branco. Falem em norma em branco ao revés, ou invertida ou ao avesso. Por exemplo, se você pegar o tipo de votar ou tentar votar 2 vezes, é um tipo interessante, inclusive, porque ele está lá no Código Eleitoral, no artigo 309, e ele pune com a mesma pena a forma consumada e tentada. Isso tem uma exceção no direito penal, né?
Votar ou tentar votar 2 vezes. Você tem ali pena até tantos anos. Opa, mas qual é a pena mínima? Eu não sei. É pena até tanto... Mas o juiz parte do mínimo quando ele fixa o critério trifásico. Ele parte do mínimo. Bom, se eu fosse juiz, nesse caso concreto, eu estaria impondo ali de 1 dia a 3 anos, já que a lei ela é omissa. Se você observar, meu caro professor Anderson, a lei do genocídio, a 2889 de 56, você tem ali o tipo atinente ao genocídio, as condutas atinentes ao genocida, e aí depois você tem pena. Se o genocida matar, a mesma do homicídio. Se o genocida praticar crimes sexuais, a mesma do crime sexual. Você não tem uma pena própria para o genocídio. Você tem uma remissão. Remissão que ocorre também no artigo 304 do Código Penal. Usar documento falso. Pena, a mesma da falsificação. Eu não tenho uma pena combinada especificadamente para aquele tipo. Eu tenho uma remissão a um outro tipo penal. Quando nós tivermos uma incompletude, portanto, que diz respeito ao preceito secundário, onde está combinada a pena, você trabalha com norma penal em branco ao avesso, ao revés ou invertida. Você tem alguma outra pergunta? Vocês, os senhores? Professora, Marta. Norma penal em branco é sinônimo de tipo penal aberto? Outra ótima pergunta, Marta. Por quê? A resposta é não. Tudo depende da complementação. A norma penal em branco, como nós vimos, ela é complementada ou por lei ou por ato administrativo. O tipo penal aberto, Marta, é complementado pelo juiz, pelo magistrado. Há um juízo axiológico por parte do operador. Então, por exemplo, no crime culposo. Qual é a técnica no Brasil? A técnica é você não ter uma descrição da conduta culposa. Você tem o matar alguém, homicídio doloso. Mas se o homicídio é culposo, você tem. Se o homicídio é culposo, pena 2 pontos, detenção de 1 a 3 anos. Não há uma descrição da conduta. O juiz, ele vai até a parte geral do Código Penal, artigo 18, inciso 2º, ele pega conceito de imprudência, negligência e imperícia e ele volta para a parte especial. É o juiz complementando a lei, e não a lei ou o ato administrativo complementando a lei. Vamos ao mapa mental do nosso encontro hoje. Nós vimos a lei incompleta. Se a lei é incompleta, ela será complementada. Tudo depende da natureza do complemento para que se faça a diferença. Se o complemento advém de outra lei, a norma penal em branco ela é homogênea. Se esta outra lei também tem caráter penal, ela é homogênea homovitelínea. Se esta outra lei tem caráter extrapenal, ela é homogênea heterovitelínea. Se o complemento vem de ato administrativo, esta lei é heterogênea. Se a incompletude, conforme a pergunta do professor Anderson, ela diz respeito ao preceito secundário, a norma penal em branco é ao revés, é invertida, é ao avesso. Se quem complementa não é nem lei, nem ato administrativo, como perguntou a Marta, mas é o juiz, nós temos um tipo penal aberto. Ok? Com isso, nós estamos encerrando a nossa segunda aula. Não esqueça do nosso e-mail para a sua pergunta, saberdireito@stf.jus.br. Sempre, por favor, identifique o tema e o respectivo professor para que nós possamos responder. Não esqueça que a nossa aula estará no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Na nossa próxima aula, eu estarei vendo com você a polêmica tese do direito penal do inimigo. Até a próxima. Tchau!